tema da nossa live hoje é como que nós podemos ensinar aos nossos filhos algo que nós não sabemos. O objetivo desta live é para responder aquelas muitas perguntas que as pessoas fazem sobre homeschooling, apesar que o que vamos ensinar aqui vale para qualquer coisa, tanto para vocês que educam seus filhos em casa, quanto para vocês que levam seus filhos para a escola. Os princípios que vamos ensinar vão servir para ambos. Enfim, eles sempre dizem, né? Nossa, mas como que as pessoas vão praticar homeschooling? As pessoas não sabem nada. Como que acontece? E eu tenho falado para vocês uma frase que eu tenho repetido muitas e muitas vezes. Como que os pais de antigamente, analfabetos, formavam doutores? E os doutores de hoje, eles têm formado analfabetos e drogados. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Quais eram os elementos que estavam presentes naquela educação antiga que levava as crianças a ir além de seus pais. E esse é o objetivo da educação, fazer com que os nossos filhos possam ser melhores do que nós. E hoje a gente quer dar alguns elementos aqui para que isso seja possível. Mesmo que você tenha poucos recursos, mesmo que você tenha poucos livros, mesmo que o seu nível cultural não seja elevado, é possível que você dê uma educação adequada ao seu filho. Na realidade, não é apenas possível. É um mandamento bíblico que nós eduquemos os nossos filhos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E para esta live de hoje, eu chamei o pastor Rafael. Eu sou pastor nós somos pastores aqui na Resgatar. Eu sou pastor na Resgatar de Guaratinguetá. E o pastor Rafael César é pastor na Resgatar de Pindamonhangaba, que fica aqui no Vale do Paraíba. E, se vocês acompanharam os nossos anúncios, eu postei o vídeo do filho dele, 11 anos, né? Eu falei 10 lá. Fez 11, faz pouco tempo. Acabou de fazer 11 anos. E começou a tocar com quantos anos? 8 anos. 8 anos. O Samuelzinho, que é o filho do Rafael, do pastor Rafael, ele começou a tocar com 8 anos. E aí, nunca foi a uma aula sequer. O Rafael não toca. A única coisa que o Rafael toca é violão e toca muito mal. Eu que ensinei. Eu que ensinei. Enfim, então assim, e aí eu postei o videozinho dele. Vocês, com certeza vocês devem ter assistido. Vamos colocar aqui agora para vocês? Vamos colocar o videozinho aí. Dá uma assistidinha no Samuelzinho, de 11 anos apenas. Nunca foi a uma aula sequer. O pai dele que o ensinou sem que o pai soubesse tocar teclado. Assiste rapidamente. Pois bem, então, hoje eu chamei o pastor Rafael, ele já vai se apresentar, para ele contar um pouquinho, né, como que ele tem 3 filhos, a esposa está grávida? Quarto. Quarto agora, e tudo macho, né? Tudo homem. Ninguém falha lá não. Tudo homem, tudo menininho, e assim, os filhos do Rafael são uma belezinha. Gente, todas as pessoas que têm contato com o pastor Rafael, com os filhos dele, falam, mas essa criançada, que criançada bem educada, é uma maravilha. E, obviamente, todos fazem homeschooling, o pastor Rafael é adepto também do homeschooling, e ele vai contar um pouquinho, né, vai se apresentar e vai contar um pouquinho como que ele fez, como que isso é possível, né, que um pai que não sabe tocar teclado, levou o filho a tocar teclado, nunca foi a uma aula sequer, com pouco recurso, enfim, qual foi a estratégia dele? Rafael, se apresenta, conta um pouquinho pra gente. Boa noite a todos. Primeiro é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, estar aqui com o pastor Rodrigo, que talvez muitos não saibam, não, ele é o meu pastor. Às vezes as pessoas perguntam para mim, quem é o seu pastor? Está aqui, pastor Rodrigo. E eu vou falar um pouco para vocês o método que a gente usa em casa, né? Porque, como o pastor disse, é de fundamental importância que os pais venham a entender o seu papel de educar os filhos. E, por exemplo, o meu filho, ele nunca tinha feito aula nenhuma, aprendeu a tocar sozinho em casa comigo, que não sei. Mas não é apenas o Samuel que sabe tocar teclado. O meu mais velho, vai fazer 17 anos, faz hoje 17 anos, e toca violão muito bem. Ele é o baterista da igreja, toca violão e está aprendendo um pouco de contrabaixo também. E tudo aprendendo em casa. E a forma que nós usamos... O Cauã também não chegou a frequentar nenhuma aula? Nunca. Nada. Nunca. Tudo com você? Tudo. Que não toca nada. É sério, gente, ele não toca nada, não. É tão sério, sabe por quê? Eu lembro que a primeira vez que eu comprei um teclado pro meu filho, eu comprei para eu aprender.
né? Daí eu comprei teclado basiquinho, R$ 250 eu paguei no teclado. Isso o pastor falou é verdade, não precisa de muito recurso. Eu comprei para que eu aprendesse. E eu lembro que a hora que eu cheguei e vi o teclado ali, aquele monte de teclas brancas, eu pensei, para que tanta tecla? Como que eu vou saber qual que é qual? Nem esse nível eu sabia. Eu não sabia que as de cima as pretas eram sustenidas. Eu tinha zero, né? Zero conhecimento. Daí o que eu fiz? Eu fui no YouTube simplesmente para pegar o básico. Daí eu aprendi que, olha, ali do lado daquelas duas pretinhas é o primeiro dó. E então vai se repetindo, né? A cada 7 notas. Nem isso eu sabia. E então eu comecei a ensinar para o meu filho esse básico que eu não sabia. E hoje com redes sociais, hoje com a internet, com o YouTube, só não aprende quem não quer. E é de fundamental importância que tenha disciplina. Se não houver disciplina, e isso está nos pais. Porque as crianças naturalmente não são Rafa, disciplinadas. conta isso. Ele tinha... Porque quando a gente vê, né, o Samuel ali com tanta desenvoltura, a gente logo pensa, é um talento natural. Ou uma paixão natural. Ou seja, o Samuel, por si mesmo, ele decidiu estudar. Foi assim? Ele gostava, ele queria, ele ficava lá horas e horas por si mesmo. Não, como que você fazia? Meu filho, ele é apaixonado por sofá. Sofá, Netflix e comida. É isso que ele gosta. Então não adianta a criança, nenhuma criança quer aprender algo que vai custar tempo, aprendizado. Não existe essa história de, olha, ensinamento lúdico, aprenda de uma forma natural. Tudo é cansativo, é dolorido. Ele nunca teve paixão por música. Ele, na verdade, ele viu o irmão dele tocando violão, então ele pensava que, olha, eu também quero aprender algo. Então, como a mão dele era muito pequenininha, com 8 anos, né, daí surgiu na minha cabeça a ideia do teclado, para eu aprender, para passar para ele. Mas paixão ele nunca teve. Na verdade, até hoje eu acho que não tem. Até hoje. Porque, às vezes, algumas pessoas vêm ele tocando e dizem, não, dá pra ver, né, ele tem paixão pela música. Eu digo, tem não? Você o amarrava, é verdade isso? Verdade. Quem tem a criança que sabe, né? Se você dá um celular, se você dá um videogame na mão, é impressionante. Eles ficam horas sem ir ao banheiro. Se você coloca para ler um livro, para ler uma história, para aprender um instrumento musical, é absurdo. Eles querem sair a toda hora, eles querem ir ao banheiro toda hora. Eles querem ajudar os irmãos que em situações normais não ajudaria de forma alguma. O irmão pode cair, sangrar a cabeça, não estão nem aí. Mas se eles estão fazendo alguma coisa que traz aprendizado com música, né? Que foi o caso do Samuel, toda hora ele queria sair e levar o irmão dele. Então eu fazia isso, né? Eu amarrava ali na cadeira, deixava uma garrafinha de água do lado, e eu ficava no quarto do lado e falava assim, olha, daqui a 1 hora o pai vem soltar você. E eu quero ouvir tudo que você está fazendo. Então ele ficava ali treinando. E treinamento, não adianta. E todos os dias, uma horinha. 1 hora, pelo menos. Pelo menos, por dia. Menos. Gente, é isso, né? O Rafael tá mostrando aqui pra gente o exemplo dele. E eu tô... Porque eu acho que o que ele fez é um feito muito maior do que o que eu fiz. Porque... O meu filho, ele toca violão, toca guitarra e toca contrabaixo. Contrabaixo arranha um pouquinho. Mas ele também aprendeu comigo. Só que eu não toco muito bem, mas eu tinha já uma noção melhor que o Rafael. Tenho, né, uma noção de escala. Enfim, então tinha um conhecimento um pouco maior. Por isso que eu acho que o que o Rafael fez é infinitamente maior do que o que eu fiz. Mas, e com o meu filho, a história era a mesma também. Eu peguei o meu filho com mais ou menos 8 anos, colocava 1 horinha e às vezes chorava. E, eu vou morrer, ai, tá doendo a minha mão. Então, as pessoas ficam o tempo inteiro, né, hoje falando, desenvolva o prazer pelo aprendizado. Ora, eu não estou dizendo que a gente precisa necessariamente fazer do ensino um fardo, mas todo aprendizado, ele é sempre fazer isso aqui, ó, você está neste nível e você quer subir de nível. Você quer escalar uma montanha. Escalar montanhas é sempre cansativo. É sempre um fardo. Ler um livro, por exemplo. Vamos desenvolver paixão pela leitura. Eu tenho um vídeo, né, que eu falo, eu odeio ler. É óbvio que é uma expressão apenas para chamar o povo para assistir o vídeo, mas assim, gente, eu gosto de torta de limão, eu gosto de picanha, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de ver o mar. Ler, pelo menos ler, livros que realmente acrescentem algo, sempre é um trabalho difícil. Porque é a minha mente encontrando com uma mente maior. E eu preciso então de muita força para fazer isso. E uma criança, ela é uma mente bem menor. Então todo aprendizado, ele não é lúdico. Todo desenvolvimento é sempre um sacrifício. A Bíblia fala que Jesus, embora sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu. Note isso, o sofrimento associado ao aprendizado. Não há outra maneira. Então, é nesse sentido que o meu filho, ele não tinha também, como o filho do Rafael, assim, uma predisposição, uma paixão pelo instrumento. Eu
acreditando que a música é algo fundamental para nós, acreditando também que a disciplina para se aprender um instrumento iria moldar o meu filho não apenas para tocar um instrumento, mas para qualquer outra coisa, porque eu entendia isso. Se ele notar, tá vendo? Olha, ele tendo disciplina durante longos anos, porque também esquece esse negócio aí, aprende em um mês. Ele vai notar isso, olha, tá vendo? Aprendendo, eu fui disciplinado, eu aprendi. Então eu posso aprender outras coisas também. Então o que o Rafael está falando em relação à vida dele, eu falo sobre mim. E tem um irmão querido aqui que ele dá aula de teclado também, me acompanha, uma bênção. Eu já ouvi várias vezes aí dando aulas, e ele tem cursos online. E ele então entrou, ele e a sua esposa entraram em contato comigo, e porque eu falava sobre isso, né? Como que a gente aprende qualquer coisa? E eles que são professores de teclado, professores de piano, falaram, é assim mesmo. Realmente, é a disciplina. Então, é isso que os pais antigos tinham. Eles eram disciplinados. Colocava o moleque ali e não ficava, ele chorou agora, pronto, tadinho. Enzo, você tá tristinho que não conseguiu? Enzinho, vai pra casa. Não é assim. Então, o Samuel, ele... 8 anos, Rafa? 8 anos. Com certeza, devia chorar, como é que era? Nossa. Reclamava. A mão dele nem cabia no teclado, né? Nem cabia. Ele doía a mão dele só de tentar fazer uma oitavada ali que não conseguia, né? No começo não dava. E reclamava. Muito. E queria sair toda hora. Toda hora. Então, ou seja, por isso que eu trouxe o Rafael e não o Samuel aqui para falar. Por quê? Porque o fato do Samuel estar tocando tem muito mais a ver com o pai. Com o pai que levou o filho por meio da disciplina. Da disciplina de todos os dias fazer uma coisa. Porque hoje a gente ouve muito extensivo de não sei qual, de inglês. Aprenda em um final de semana. Não existe. A vida, o aprendizado de qualquer coisa é um trabalho árduo, intimamente ligado com a disciplina. Tanto é que a própria palavra disciplina, ela é usada para se referir a uma matéria. Qual disciplina você está aprendendo? Matemática, enfim. E também é associado, a palavra disciplina também é usada para se referir à ideia de fazer algo constantemente. Por exemplo, o fulano é disciplinado. Ou seja, ele faz a mesma coisa durante um bom tempo, ele não é uma pessoa desregrada. Então, disciplina. Disciplina é um dos elementos mais fundamentais na educação. E dos nossos filhos. Algo que vocês, tanto vocês que fazem homeschooling ou não, precisam para que os seus filhos aprendam. E, sabe, o que dá para notar aqui na vida do Rafael, do pastor Rafael, é a ideia da presença dele como um pai muito presente e da autoridade. E quando ele fala que amarrou, amarrou mesmo, falou, não vai sair daqui não, moleque. E firmeza, coisa que os pais modernos perderam. E a Bíblia declara que, qual que é o método bíblico de educação? Está lá no Antigo Testamento. Deus falou para o povo de Israel, ensine seu filho de manhã, de tarde e de noite, ensine a Bíblia. Então é isso que a gente vê aqui. Um professor, tanto eu quanto ele, ruins, que não sabíamos muito, mas ele conseguiu, mesmo sendo um professor ruim, levar o seu filho a aprender. Por quê? Porque ele é um pai que ama o seu filho, está presente na vida do seu filho. Então, é por isso que às vezes, eu lembro que aqui na minha igreja, alguns meninos estavam fazendo aula com um grande professor. E não estavam tendo tanto avanço quanto o meu filho, mesmo tendo aula com um professor ruim, sou eu. Por quê? Um professor ruim, mas que ama, que está ali de olho, presente, isso é fundamental para que os nossos filhos aprendam. Isso é educação, gente. Isso é educação, tornar o seu filho disciplinado. Então, quando a gente fala aqui sobre levar o nosso filho a fazer o que nós não sabemos, é isso. Se você torna o seu filho disciplinado, essa é a base para que ele possa aprender o que ele quiser. Então, é óbvio que, por exemplo, você não sabe nada de matemática, mas que você vai ensinar matemática. Mas se você tornar o seu filho disciplinado, se você mostrar para ele o valor da disciplina, o valor do trabalho árduo, que boas coisas não se constroem do dia para a noite, e que são anos. Se ele entende isso, você acha que ele não pode, por ele mesmo, seguir o seu caminho, seguir o caminho dele e aprender o que ele quiser? Então, é isso que hoje nós estamos tentando mostrar para vocês. Como ensinar algo que nós não sabemos. A ideia é como levar os nossos filhos a fazer o que nós não fazemos, como fazer com que eles possam ir mais longe do que nós. E um dos elementos fundamentais é a disciplina, é ter um pai que está presente ali. Pais analfabetos criavam doutores e doutores hoje têm criado analfabetos. Tem um filme muito interessante
É do Cuba Gooding Jr., Homens de Honra, se eu não me engano. Já assistiu, Rafa, esse filme? Já, muito bom. Homens de Honra. É a história de um negro, foi o primeiro negro, né, na Marinha. Quer dizer, já havia negros na Marinha, mas oficial foi o primeiro. Eu acho que não, Oficial foi o primeiro. Isso. Primeiro oficial. E aí, ele era um cara muito disciplinado, muito determinado. Muito determinado. Assistam o filme, é assim, uma história baseada em fatos reais, obviamente. E aí, todo mundo contra ele. Um racismo absurdo. Numa das cenas, o comandante, sei lá quem, ele atrapalhando, com todas as forças dele, tentando atrapalhar o Cuba Gooding Jr., eu não lembro o nome do personagem que ele interpreta, mas enfim. E aí ele olha e vê a foto do pai do Cuba Gooding Jr. Por que você é assim? Aí ele olha a foto. Esse homem, o seu pai, ele fez você ser assim? Sim. O pai dele, analfabeto, que era analfabeto, moldou o caráter daquele menino, o espírito, sabe, desbravador, um desejo de conquistar algo, de conquistar pelos seus próprios méritos. Então, isso é algo que você, pai, pode fazer, mesmo sendo analfabeto. Olha, não adianta, seu filho pode estar na melhor escola possível. Se ele não tem uma mente correta, não tem disciplina, não adianta. Não servirá de nada. Então, é isso que é importante. O Rafa, além do Samuel, o filho dele mais velho é o Cauã, que está quantos anos, Rafa? 17 hoje. 17 hoje. 17 hoje. Então, eles praticam homeschooling. Quando que você começou a praticar homeschooling? Acho que o Samuel estava na segunda série, se eu não me engano. Que agora é ano que fala, né? Segundo ano, né? Segundo ano. E o Cauã? Eu chuto aí uns 5, 6 anos. Uns 5, 6 anos que você faz. Foi pouco depois do senhor, né? Meses. 5, 6 anos então. Então, e assim, o menino dele mais velho também, esses dias o menino mais velho me mandou um texto, nossa, maravilhoso. Duvido, coloca o menino dele aí, coloca a Dilma do lado. E eu nem reviso mais o texto dele. Né? A Dilma não, a Dilma... Você nem revisou aquele texto? Não. Poxa, No maravilhoso. começo eu revisava, agora não maravilhoso. E tudo em casa. Tudo em casa. Tudo fazendo homeschooling. Como o próprio Rafa falou, né, esses dias, que, Rafa, essas coisas que você tem aprendido, onde você aprendeu? Fala aí, Rafa. Olha, eu falei esses dias num post lá, né, que tudo que eu aprendi hoje, graças a Deus, né, sobre educação domiciliar, eu aprendi com o pastor Rodrigo. Esse curso dele é fantástico. E eu não estou fazendo aqui merchan, não, eu indico para as pessoas mesmo, porque eu aprendi através da vida dele, do que ele ensina nesse curso. E só fazendo aqui, né, um rápido comentário a respeito de disciplina que o pastor falou, que eu achei isso é fundamental, né? Por exemplo, esse vídeo que o pastor Rodrigo colocou no começo, que rodou, né, bastante lugares, chegou no Vinheteiro, que ofereceu o curso gratuitamente para o meu filho, para o Samuel. Chegou na Jay Bergamini, que é outra pianista excelente. São pessoas muito conhecidas, Sim. né? O Vinheteiro é bem conhecido, né? O Vinheteiro é bem conhecido, né? O canal dele é de música maior. Esse Vinheteiro, ele era da Jovem Pan, do Pânico? Ele já deu algumas entrevistas lá, não sei se ele era muito fixo conhecido de lá, né? Muito conhecido. Muito conhecido. Então chegou nele, chegou na Jay Bergamini, que também já foi ao Faustão, já foi ao Danilo Gentili no SBT. E eu acho que foi a Jay que começou a marcar também o Vinheteiro, né? Então os dois cederam um curso pro Samuel lá. Só que o mais importante do que isso, né, que você, olha, tem um curso de alguém renomado como o Vinheteiro, como a Jay, ou fazer uma boa escola, tá justamente no que o pastor Rodrigo falou, na questão dos pais, né, dos pais estarem ali e colocarem um período, falar para a criança, olha, esse período é para isso, você não vai fazer nada além disso. Você desliga celular, você despluga as outras coisas, agora não é hora de brincar, agora é hora de concentração. Isso funciona, não apenas, óbvio, né, com os nossos filhos, ele deu o exemplo do Daniel, com os meus filhos também foi assim. Outro exemplo, olha, o menino que toca baixo na nossa igreja em Pindamonhangaba, contrabaixo, não sabia nada. E faz homeschooling também. Faz homeschooling também. O Vinícius, filho do Thiago e da Maria Laura. Ele nunca tinha tocado contrabaixo. Até o dia que eu cheguei na casa dele com contrabaixo, com uma caixinha e disse, Vinícius, a partir de hoje você é o contrabaixista da nossa igreja. Ele tomou um susto, mas como assim, pastor? Eu nunca toquei isso. Eu falei, parabéns, tem 2 meses para você tocar. E eu comecei a explicar para ele o básico que o pastor Rodrigo me ensinou lá em 2006. É só isso que eu sabia. É só isso que eu sabia, a questão, né, de tom e semitom, só isso que eu lembrava, né, a questão de meio passo, um passo, eu lembro até hoje, o pastor Rodrigo me explicando, né, olha, de um tom para o outro é um passo inteiro, agora meio tom, você dá meio passo, e foi só isso que eu expliquei para o Vinícius, e falei para ele, você precisa treinar todo dia, então todo dia eu dava uma ligadinha para ele, Vinícius, e aí, treinou hoje? Quanto tempo? E principalmente falava para o pai dele, falava, Thiago, você tem que cobrar esse menino todo dia, e hoje, né, esse menino acho que está com 13, 14 anos, o contrabaixista da nossa igreja tem 14, o pianista, o tecladista tem 11,
o baterista tem 17, a menina que canta tem 14. Todos aprendendo em casa. E essa menina também faz educação domiciliar, pastor. Ah, é? Ela isso também faz educação domiciliar, canta, que é uma maravilha. A voz dela, magnífica. Outra coisa muito interessante que eu falo no meu curso de homeschooling, e também falo um pouco no meu curso Criação de Filhos, é sobre a importância do trabalho e de atribuir responsabilidade às crianças. O Taylor Gatto, que escreveu o Emburrecimento Programado, que por sinal eu tenho na minha livraria, o Taylor Gatto fala a fórmula do fracasso que a geração ocidental, que o Ocidente hoje tem praticado. Você deixa os meninos desprovidos de responsabilidade, ou seja, trabalho é uma coisa ruim. Lá, entrega os meninos às telas, separa eles dos pais. O resultado é essa geração ignorante, que não sabe fazer nada, que chora no banheiro, porque palavras machucam. Então, o trabalho também é uma coisa muito interessante na formação do caráter das crianças. Dá responsabilidade a elas. Dá responsabilidade a elas. Mas hoje, as pessoas chegam aos 25, 27 anos, nunca pagaram uma conta de luz. Nunca pagaram uma conta de luz. E o Rafael, por exemplo, o Cauã, o filho mais velho dele, que está com 17 anos agora, já trabalhava numa loja, né? Com quantos anos, Rafa? Meu filho, ele começou a trabalhar com 14 anos. 14 anos. E, por exemplo, meu filho nunca tinha tido experiência nenhuma, né? E o homeschooling é isso, né? É você ir atrás de oportunidade e você tentar adquirir conhecimento que você não tem. O que eu fiz para o meu filho conseguir trabalho? Eu levei ele a um depósito de material de construção de um conhecido lá, perto de onde eu moro, do bairro onde eu moro, e falei assim para ele, olha, coloca meu filho para trabalhar um mês de graça. Não precisa dar salário nenhum para ele. Eu quero que ele aprenda algo. Porque material de construção, né, tem muitas coisas ali a se aprender, principalmente em se tratando de homem, né? Precisa aprender aquilo. E eu disse para esse meu amigo, olha, ele fica aqui, né, trabalhando durante um mês. Se depois desse um mês vocês quiserem contratá-lo, joia. Se não quiserem também não tem problema nenhum, né? Pelo menos ele aprendeu alguma coisa. E eu ainda falei para esse meu amigo, né, coloca uma carguinha pesada em cima dele ali, porque homem tem que aprender, né? Essas coisas aí. E meu filho, ele trabalhou lá por quase 2 anos e meio. Só saiu porque ele quis empreender, sair e trabalhar sozinho. Porque do contrário, ele estava lá até hoje. E começou trabalhando como de graça, aprendendo. Porque homeschooling é isso, né? Você aprender com quem sabe mais que você. E como eu conhecia esse rapaz lá do depósito, eu falei, olha, ele é alguém excelente que pode ensinar algo proveitoso profissionalmente falando para o meu filho. Ele trabalhou lá quase 2 anos e meio. Tem um livro, As 10 Maneiras de Tornar Seu Filho, de destruir a imaginação do seu filho. Uma das maneiras é, deixe seu filho no quarto o tempo inteiro. E é o que muita gente que faz homeschooling faz. Ele sai da escola, joga o menino lá dentro da casa o dia inteiro. As crianças não têm mais experiência com nada, com a natureza, com outras pessoas. E o que o Rafael fez? Todo esse contato que o filho dele teve lá naquela casa de material de construção, tudo aquilo que foi sendo moldado no Cauã, por estar ali, por aprender a vender, por as frustrações da vida real, ganhar o próprio dinheirinho dele, tudo isso é fundamental. Eu falo sobre isso no meu curso de criação, no meu curso homeschooling de maneira mais detalhada. Como que a gente pode fazer isso? Como que a importância do trabalho nas nossas vidas. Mas infelizmente, e isso é uma coisa que está ao alcance de qualquer um, né? Sim. Ensinar o seu filho a trabalhar, orar para que Deus possa abrir portas, para que o seu filho... A gente é contra, óbvio que o moleque trabalhando lá na lavoura, lá cortando cana com um facão sem corte. Não é isso que a gente está falando, gente. Mas há responsabilidades que ajudam a moldar o caráter do seu filho. Por exemplo, eu nunca fui de dar mesada para a criança, para meus filhos. Não. Eles produziam uma coisa, eu dava dinheiro. Cortou a grama, aí eu dou dinheiro. Para saber que o mundo real é assim. Você fez uma coisa útil, você então recebe por aquilo. Recebe por aquilo. Então, todos esses elementos, né, eu explico no meu curso de criação de filhos, no meu curso homeschooling. E uma coisa que é muito interessante, que eu também explico no meu curso homeschooling, é sobre como ler sobre o trivium, que é a maneira bíblica para aprender qualquer coisa. Então, mesmo que você não saiba nada, se você souber o trivium, e eu explico isso no meu curso, de maneira muito simples, qualquer um. Você pode não ter dinheiro nenhum. Você pode ser a pessoa com o nível cultural mais baixo que existe. Se você aprender o trivium, que é a maneira bíblica de aprender as coisas, você vai dar essa ferramenta para o seu filho. É aquele velho papo. Você vai dar a vara para o seu filho, e não um peixe. Para que ele possa pescar por ele mesmo. Esse é o nosso objetivo. Levar nossos filhos a serem independentes. Moldar os nossos filhos para que eles sejam fortes o bastante, para que eles persigam o caminho deles. A gente está indo para o nosso final da nossa live. Eu quero mostrar, por meio do exemplo da minha família, dos meus pais,
como que um pai presente, como que um pai, muitas vezes, sem até abrir a boca, ele educa e molda o seu filho. Por isso que o método bíblico, ensina o seu filho de manhã, de tarde, de noite. Ou seja, estar com o seu filho é fundamental. Eu falo muitas vezes sobre esse método no meu curso Homeschooling, que o método para educar crianças é ser família. E algumas pessoas, não sei, eles não acreditam, porque são loucos para apostila. Se a gente tiver uma apostila, eles tremem, sabe? Eu tenho uma aula inteira no meu curso falando sobre apostila, indicando material, mas isso para mim não é o mais importante. Não é mais importante sobre aquilo que eu ensino no meu curso. O mais importante é isso aqui, ó. O meu pai, ele dormia num Fusca. Ele chegou a morar na favela da Rocinha. Então ele contava essas histórias, que ele dormia num Fusca, porque ele não tinha dinheiro. E o meu pai, ele vendeu a única casa que ele tinha, comprou um restaurante, depois 2, 3, e assim, construiu um patrimônio enorme, do nada. Saiu lá, o pai dele morreu antes mesmo dele nascer. Ele saiu lá do Rio Grande do Sul, veio morar na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, sem nada. Ele construiu um enorme patrimônio. Então, eu ouvia essas coisas. Meu pai falando que dormia no Fusca. Eu ouvia isso, meu pai trabalhador. Então, isso ia moldando a minha vida. Sem abrir a boca, isso ia me moldando. Eu lembro que meu pai, ele não costumava elogiar excessivamente. Eu tinha feito um jogo, eu jogava futebol, tentei ser jogador profissional, mas não consegui. Eu lembro um jogo que eu tinha feito uns 10 gols. E aí eu pensei, hoje meu pai vai me elogiar. Acabou o jogo, ele, mas você perdeu aquele gol lá. E assim, e era verdade, eu havia perdido, e o que ele estava tentando me mostrar era, não interessa que você fez 10, se você teve a oportunidade de fazer 14, você deveria ter feito 14. E isso me moldou também. Isso me moldou. Eu estava fazendo seminário em Goiânia e eu estava pensando em desistir. Minha mãe me ligou e eu falei, mãe, estou sofrendo demais. E ela disse, não, você vai ficar aí. Então, eu citei esses exemplos aqui do que os meus pais fizeram, ou simplesmente do exemplo deles, para mostrar para você que como que os pais moldam a gente. Porque quando a minha mãe disse isso, eu fui obrigado a ficar. Mas na mesma época, um outro colega quis voltar para casa e a mamãe falou, pode voltar, meu nenenzinho. Voltou. Provavelmente eu voltaria, se não fosse a minha mãe. Então, tá vendo a importância, simplesmente você, pai, amar o seu filho. Estar ao lado dele, presente, como o Rafael. Tava ali de olho, ó. Tava ali de olho. É isso. Por exemplo, as pessoas me perguntam, como que a gente sabe quando é para mudar o conteúdo para o filho? Na escola, funciona assim. 7 anos é um conteúdo, 8 anos. Por que eles têm que fazer assim? Porque eles não têm tempo de fazer da maneira correta. Como que é a maneira correta? Prestando atenção no seu filho. Quando você presta atenção no seu filho, você vai saber, opa, tá na hora de mudar. Por exemplo, uma vez indicaram para o meu filho ler um livro que dizia que era para criança de 10 anos. Eu dei para ele e eu vi que ele não dava conta. Talvez outras crianças dariam. Talvez outras crianças pegassem um livro que era para 14, mesmo tendo 10 anos, e conseguissem. Mas na realidade eu achei que não era para crianças daquela idade. Falava sobre nazismo e muitos assuntos da Segunda Guerra Mundial. Então eu falei, poxa, não dá para ele ainda. Mas como que eu percebi? Simplesmente prestando atenção. Simplesmente estando com ele. Então, estando com ele, eu prestei atenção e eu então notei, opa, isso aqui não dá para ele ainda. Mas a escola não pode fazer isso, porque a escola é uma educação de massa. Então, é isso que é educação. Tá vendo? Se você prestar atenção no seu filho, se você estiver com ele, se você souber os elementos do Trivium, que vão te capacitar a ensinar o seu filho, a dar a ferramenta para ele, a vara, para que ele possa pescar. Ensinar para ele quais são, por exemplo, um dos elementos, lógica, pensar de maneira lógica. Isso é algo que você pode aprender e ensinar ao seu filho. E isso eu ensino no meu curso Homeschooling. Então, gente, agradecer ao pastor Rafael. E, Rafa, deixa aí o seu YouTube aí, né, pro pessoal te seguir. Pessoal, vocês são inscritos aqui no canal do Pastor Rodrigo. Se possível, se inscreva no meu também, né? Eu vou pedir para ele deixar. A gente vai deixar aqui, tá? Na descrição. Aqui no comentário, tá? Pastor Rafael César. Eu tô colocando bastante conteúdo lá também, pregações positivas, livros inteiros, estudos, além desses vídeos também, né? De assuntos, momentos, também estou começando a colocar alguns, mas tem muita coisa boa lá também. Então, se você puder dar essa força também, corre lá pro meu canal também, se inscreva. E como o nome do curso do Pastor Rodrigo, né? Homeschooling ao alcance de todos, realmente é ao alcance de todos. Basta que nós, pais, né, sejamos esforçados. Porque está na gente. A criança, por si só, ela quer ficar parada, ela não quer fazer nada, mas se nós entendemos que nós temos diamantes ali na mão e que nós precisamos moldar, ainda que dê trabalho no começo. No começo dá trabalho, sim, óbvio que dá, né?
Mas com o passar do tempo, os nossos filhos vão ficando autodidatas e eles mesmos começam a aprender